Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre Fordismo, Taylorismo, tá? Modos de produção na indústria. Bom, aqui a gente tem, né, uma clássica linha de montagem, tá? As esteiras por onde esses produtos, né, característicos do Fordismo se deslocavam, tá? O típico carro também, né, muito difundido na cultura, né, estadunidense, tá? O carro preto da Ford. Eu vou explicar um pouquinho o porquê dessa padronização, tá? Então aqui a gente vai falar basicamente sobre esse modo de produção, e é muito importante a gente falar sobre esses modos de produção, tá? Falar um pouquinho sobre Taylor, né? Antes de falar do Ford propriamente, porque a partir da criação desses modos de produção, ou seja, de uma maneira organizacional da produção, tá? A gente vai ter a aplicação científica nos métodos produtivos. Juan, você falou muito difícil e não entendi nada. Qual é a ideia? Qual é o contexto que a gente tem, né, a criação disso aqui? É um contexto onde a gente tem, né, uma competição muito grande entre as indústrias, tá? Então existem diversas indústrias no mundo que estão competindo por mercados consumidores, competindo, né, com valores de produto. Então as indústrias que elas não têm um modelo, né, de organização ali pautado numa ciência, ou seja, numa lógica que vai aumentar a produção, vai aumentar a produtividade, melhor dizendo, daquela indústria, aquela indústria vai ficar para trás, porque ela não vai conseguir competir, tá? Então esses modelos, eles vão surgir, numa perspectiva de, bom, eu preciso otimizar a minha produção para aumentar a minha produtividade e a partir disso conseguir, né, me inserir muito mais, de maneira muito mais competitiva dentro dessa ampla concorrência que está se difundindo a partir da industrialização de diversos países. Tranquilo? Então, é basicamente a ciência entrando na produção industrial. Tá? Bom, a gente tem aqui, né, o primeiro modo de produção, o Taylorismo, tá? Que vai ser pensado, escrito pelo Frederick Taylor. Ali vai ser difundido, né, vai ser introduzido na sociedade assim, a partir de livros, né, no começo do século XX. Tá? Então, é esse contexto histórico de competição entre as indústrias que vai possibilitar essa ideia. Por quê? Que há uma necessidade de melhor planejamento, melhor organização da atividade industrial, do espaço industrial, tá? Organização de trabalho, organização de hierarquias. Então, isso vai ser fundamental para que essas indústrias se tornem altamente competitivas. Essa necessidade de aumentar a capacidade produtiva, ela está muito relacionada também ao custo do produto, tá? Você produz, né, aquele produto ali com maior capacidade, com maior facilidade também por conta de aplicação de alguns métodos nas atividades industriais, e esse produto acaba tendo seu valor final mais barato. Bom, como característica aqui, tá? A gente tem planejamento de sistemas e etapas de produção, ou seja, agora a produção ela tem etapas para acontecer, etapas muito bem pensadas, muito bem planejadas, tá? Não existe mais aquela ideia do trabalhador industrial que vai ficar com tempo ocioso, que desfalca o setor produtivo, tá? É fundamental que haja, né, um pensamento eficiente na lógica produtiva. Seleção e treinamento de trabalhadores também é fundamental. Nesse período aqui que vai ser difundida a ideia, né, do trabalhador que vai se tornar especialista em alguma coisa. Então, o trabalhador vai se tornar especializado, tá? Para quê? Eu preciso otimizar aquele trabalho. Se o trabalhador é bom executando uma determinada tarefa,
por que eu vou delegar àquele trabalhador uma outra atividade? Não, ele executa aquela tarefa que ele é bom, e apenas aquela tarefa, tranquilo? Para isso, poder otimizar a produção. Controle do tempo de execução das tarefas também é fundamental, né? Então, o ritmo de produção, ele começa a ser, para o Taylor, ele deve ser determinado, tá? A partir de um controle do trabalho. O trabalhador ele passa a ser controlado. Por quê? Se o trabalhador não desempenha uma função com eficiência, aquilo impacta diretamente no resultado final da produção, né? Então aqui o Taylor ele vai disseminar essas ideias, tá? Basicamente numa lógica ali científica de produção. Um ponto-chave que a gente precisa entender é que o Taylor ele é um engenheiro, tá? Então ele vai pensar nessa lógica aqui, vai construir essa ideia de otimização do trabalho, mas, né, essa aplicação de fato ela vai acontecer a partir do Fordismo, tá? E aí a gente já tem o estadunidense, né, Ford, né, que dá um nome à indústria, né, da Ford, que também vai acontecer ali o Fordismo como modo de produção. Por isso a gente trabalha Fordismo, Taylorismo, porque as ideias elas são muito próximas, tá? O Ford aplica algumas mudanças ali que eu vou explicar para vocês, mas são ideias muito próximas, tá? Mas a diferença entre eles é que o Ford consegue aplicar essa ideia na indústria, beleza? O Taylor ele pensa a ideia, ele publica, né, essa otimização, esse planejamento, essa ciência produtiva, tá? A ideia do Ford ali de aplicação desse modo de produção, principalmente o barateamento do produto final dos automóveis, tá? Visando atingir um maior mercado consumidor. Então o Ford ele queria aumentar sua produção para que esse produto no final se tornasse mais barato e pudesse ser amplamente difundido dentro do mercado. Como característica, a gente vai ter uma linha de montagem, né? Mão de obra especializada, como o Taylor, e aí a gente tem uma função muito importante aqui, né? A esteira de montagem. Esteira de montagem que eu mostrei naquela imagem ali, primeiro, né? Os carros encaixados sobre uma esteira e aquele carro se deslocando. No final eu vou retomar essa ideia da esteira de montagem. O que seria essa esteira de montagem? Bom, no Taylor, tá? Embora haja uma linha de montagem, essa linha de montagem ela está diretamente relacionada ao tempo de produção do trabalhador. Embora esse tempo ele seja controlado, né, por conta do desenvolvimento de uma hierarquia ali, né, onde a gente vai ter um nível de hierarquia ali de controle do trabalho, né, uma espécie de gerente dentro das indústrias, tá, controlando aquele setor produtivo, o trabalhador ainda tem ali uma facilidade de controlar o tempo de produção, beleza? O Ford ele pensa numa esteira de montagem. O que essa esteira de montagem implica? O veículo está parado, o carro está parado, tá? O trabalhador tem um tempo X para executar aquela atividade. Quando deu aquele tempo X, aquela esteira se desloca com aquele veículo, beleza? E aí chega um novo carro para aquele trabalhador exercer a mesma tarefa, tranquilo? Então, essa é a principal diferença, tá? Dentro da linha de montagem, dentro dos padrões produtivos, tá? A gente vai ter uma produção em série ou padronizada, e aí tem uma máxima, né, do Fordismo que a gente brinca, que basicamente você poderia comprar qualquer carro, desde que ele fosse um Ford T preto, tá? Por que isso? Porque se você tem uma produção variada, se você amplia, você coloca carros vermelhos, carro preto, carro cinza, carro branco, você não consegue ter essa linha de montagem eficiente, tá? Então você precisa de grande eficiência. E essa grande eficiência vai se dar a partir de padronização, tranquilo? Padronização de veículos, tá? Dentro das indústrias da Ford. A gente vai ter uma produção em massa, também chamada de superprodução, ou seja,
No Fordismo, a gente tinha uma produção prévia, tá? A Ford, ela produzia e acumulava aqueles produtos em grandes estoques, tá? Então, as indústrias da Ford eram indústrias grandes, tá? O Fordismo, ele é caracterizado dentro, né, de uma lógica espacial, né, pela chamada economia de aglomeração, uma máxima de indústria atrai indústria. O Fordismo ele vai intensificar aquele processo de metropolização que a gente discute, né, aqui no curso em aulas de geografia urbana, tá? Então, por que isso? Porque para o Ford, quanto maior a proximidade das atividades industriais, quanto maior a proximidade dessas indústrias, maior vai ser a capacidade produtiva do produto final, tá? Então, aquele produto final ele vai ser possível, né, produzi-lo muito mais rápido porque a gente tem a proximidade dessas atividades industriais. Então, a gente chama, né, isso aqui de economia de aglomeração, ou seja, as indústrias elas vão se aglomerar no espaço urbano, tá? A gente tem alteração nas relações de trabalho, que também são importantes, tá? O Ford, ele prega, né, ele tende a ter uma ideia ali, basicamente, de que o trabalhador, dentro daquelas lógicas produtivas ali, ele tem que ter, é claro, tá, galera? Nem sempre foi assim, é muito importante a gente falar, tá? Isso aqui não é, a gente não trabalha com ruptura, são mudanças que vão acontecendo, tá? Essas alterações nas relações de trabalho, elas são fundamentais para o Fordismo, tá? Por quê? Como há um modelo de produção em massa, eu tenho muito produto sendo produzido previamente, eu preciso de um grande mercado consumidor para atender aquele capital que já foi aplicado na minha indústria, tá? Se eu já produzi um carro, automaticamente eu já gastei o dinheiro com aquela produção. Então eu tenho aquele capital ali já aplicado. E se aquele carro ficar encalhado, eu perdi capital, tá? Então, para o Ford, é fundamental que o trabalhador seja, né, minimamente bem remunerado, tá? Que ele tenha uma condição de trabalho, né, claro, com o passar do tempo do Fordismo, essas condições foram mudando, tá? Foram melhorando, né? Então, isso não começa já a ser aplicado ali à medida em que a gente tem o Fordismo sendo inserido, né, nas atividades industriais, mas a gente consegue entender que o Fordismo ele precisa de uma condição de qualidade pro trabalhador, tá? Embora a condição de trabalho no Fordismo não fosse muito boa, o trabalhador precisava ter uma remuneração melhor do que, por exemplo, uma remuneração da primeira Revolução Industrial. Aquele trabalhador de primeira Revolução Industrial que trabalhava 16, 18 horas por dia, né, que ganhava muito pouco, para o Ford, esse trabalhador não é eficiente, tá? Então, o padrão de salário do Fordismo ele vai subir um pouquinho, tá? O trabalhador ele vai trabalhar ali cerca de 8 horas diárias, tá? Por quê? Para melhorar as condições do trabalho. Então, o Fordismo, tá? Ele está muito associado, principalmente a partir da crise de 29, né, ao estado de bem-estar social. A gente tem um vídeo falando sobre o estado de bem-estar social, tá? E lá a gente vai fazer essa comparação ali com o Fordismo, o impacto de ambos na sociedade, beleza? Então, o Fordismo ele vai ficar muito marcado, principalmente a partir, né, da década de 30, em ser atrelado ao estado de bem-estar social, tá? Onde o Estado vai gerar algumas condições ali para aquele trabalhador, perfeito? Então, aqui como características marcantes do Fordismo, superprodução, grandes estoques, economia de aglomeração, tá? Esteira de montagem com controle do trabalho, mão de obra especializada, e a gente vai ver isso aqui, ó, filme Tempos Modernos, tá? Do Charles Chaplin, onde a gente tem aqui, né, a especialização do trabalhador. O trabalhador executa uma única tarefa dentro do processo produtivo. E aqui a gente tem a esteira, tá?
onde o produto vai passando e aquele trabalhador tem que executar aquela atividade no tempo da esteira. Tranquilo? Só a título de curiosidade, nesse período aqui, a gente vai ter, né, dentro do ambiente de trabalho, aquela lesão por esforço repetitivo, né, a popular chamada tendinite, tá? Essa lesão por esforço repetitivo ela vai se difundir muito nesse período aqui por conta dessa prática mecânica, né, repetitiva ali no Fordismo, tá? E aqui a gente tem um exemplo de controle de tempo ocioso dentro das atividades, tá? Aqui é uma passagem do filme onde a gente tem o trabalhador se alimentando enquanto está produzindo, tá? Para quê? Para otimizar o tempo, eu preciso produzir muito, tá? E aí o trabalhador não pode perder tempo, ele não pode ter tempo ocioso, tranquilo? Então essas são as características do Fordismo / Taylorismo, tá? Valeu, galera, até a próxima. Tchau, tchau.